Diletos amigos, saudações a todos. Dando sequência aos nossos episódios de crâniocinostose, hoje vamos falar sobre o que acontece na crâniocinostose, a deformidade craniana. Mantemos aqui a doutora Alessandra, nossa cirurgiã plástica da SEM, doutora Elisa, pediatra da SEM. Bom, nos episódios passados nós conversamos sobre como chegar a esse diagnóstico e encaminhar ao tratamento cirúrgico. Mas eu acho que convém nessa mesa discutir a classificação para saber o que é feito, tá? Qual é a proposta para cada tipo de crâniocinostose. Eu brinco, né, que esse cirurgião plástico tem que classificar tudo, né? Então a gente gosta de classificar, mas a explicação é assim, por que a gente tem que ter uma classificação? Para a gente poder estudar o tratamento. Sim, Então, assim, justamente. eu brinco que a classificação é de acordo com o que a pessoa quer, né? Então, eu acho que antes de falar de classificação, a gente explicar o que acontece na crâniocinostose. É tudo igual? Todas as crianças são iguais? Fecha todas as suturas iguais? São todas as suturas? Então, são boas perguntas. São excelentes, na verdade, excelentes perguntas, né? Porque a gente vai sair do que... Às vezes a gente usa termos clássicos que hoje já... Talvez não se aplicariam. E né, eu brinco que eu sou super fã, né? Eu tenho uma camiseta I Love Virtual, que o Virtual, ele seria toda a classificação, tudo que a gente fala de crâniocinostose hoje, escafocefalia, tal, tudo baseado numa lei, né? E numa classificação que ele fez, que hoje ela se mostra muito mais complexa. Mas, então, acho que antes da gente falar disso, a gente fazer o nosso tributo a Virchow, porque ele era um médico fora de série. Como eram os médicos antigos, né, que eles eram... Entendiam tudo de tudo. Tudo de tudo. É que, na verdade, a formação dele não se resumia à medicina, né? Isso, por isso que eu estou dizendo, essa é a diferença. Ele era um físico. Isso. Nossa, como faz falta. Nossa, essa multidisciplinaridade. Então, assim, ele era sanitarista, ele era um político, né? Ele defendia uma política social muito importante. Então, ele era sanitarista, ele era epidemiologista. Então, ele era um cara, né, assim, muito fora da época dele, né? Ele era muito avançado. Né? Eu acho que... Então, uma realidade impossível para a gente, porque o conhecimento aumentou tanto, é impossível. Sim, a gente uma pessoa saber só tudo de um tanto. pedacinho já é muito grande. Então, acho que a gente começa falando realmente, né, do que acontece na crâniocinostose, né? Em termos de... Mas o que, assim, vamos lá, eu desconfiei, estou mandando. Sim. E a gente que já tem experiência de ver, mas as famílias não têm. Eu vou pegar o York. Seria legal a gente falar isso. Primeiro que não é igual, né? Porque às vezes ela fala, não, mas eu conversei no grupo da internet. TCE na York. Não, mas era diferente, a cabeça era assim, a cabeça era assado. Então... Tem que se entender assim. Já falamos disso, né? A fusão, né? A sutura, né? Ela fica fusionada, mas o crânio, desde que seja só uma ou menos suturas, né? Não todas, o crânio vai continuar crescendo. Isso. Daí que vai surgir essa deformidade. Exatamente. Tem que se entender que, assim, o crescimento ele vai continuar e essas leis de Virchow, né, justamente ele referia que existem movimentos opostos ao local que está sendo fechado, né? Exato. E na verdade, assim, é uma coisa muito rara nascer com tudo fechado. Sim, e aí nesse caso é muito legal, porque às vezes passa batido, porque não tem deformidade. Não, vai ser Fica redondinho, redondo, bonitinho. Sempre. Só vai ser pequeno. Não vai crescer nada. Exceto aquelas síndromes, né? Que aí fecha tudo e no sentido de que se manifesta de que você olha e você vê, né? Não tem como não... que aí envolve os outros sistemas. Mas que uma das coisas que hoje a gente começou... Lembra de um livro que você estava lendo? Você falou assim, que ele questionava justamente isso, né? Por que às vezes fechava uma sutura e você esperava um tipo de deformidade e acontecia outra. Esses aí são os anais da neurocirurgia americana e porque cada um se adapta de um jeito, né? O organismo se adapta de um jeito, deita de um jeito. Acho que tudo isso interfere, não? Isso interfere e algumas coisas que a gente começou a perceber que agora começam a fazer sentido. Então, assim,
das causas, né? A gente começou a perceber que existem genes, existem teorias da cranicinose, né? Então, teorias de forças, né? Então, teorias de Mohs, então, assim, as forças compensatórias, aonde elas atuam, e as alterações da própria dura mater como um ser doente. A doença que a gente sempre achou que era do osso, não é do osso. É. Ele é a consequência dessa doença. Consequência da doença. Mas a doença mesmo, ela tem um comportamento genético, né? Ela tem exato, a gente tem... Então, quando você tem um filho, genéticas. você tem um filho com a cranicinostose, você tem uma segunda gravidez, você tem que ficar de olho para ver se ele tem? Existe a possibilidade, mas não é maior esse tipo do de que na aleatoriedade. população, mas menor, mas não muito grande. E é engraçado que as cranicinostoses simples também ficou com... Você começou a perceber que existem genes que se repetem. Então, como se fosse uma alteração celular de fibroblasto. Não está muito claro ainda. Vai ter muita coisa bem divertida para... Uma coisa que eu acho que a gente talvez não mencionou e que seria legal a gente mencionar, porque a gente está falando de síndromes e tudo, mas a grande maioria das crianças que tem, não tem nada para a família. Ele não tem nada neurológico, né? Não é a criança com atraso, não é uma criança com retardo, não é a criança que não consegue fazer as coisas. Muito pelo contrário, são crianças normais que, se não tratadas, vão ter o sofrimento do cérebro que pode levar a uma lesão, que pode ser um crescimento, ou como a gente contou de alguns casos, pode a visão... pode perder a audição, qualquer coisa, porque o nosso computador central está com sofrimento. Não sabemos quem que vai sofrer com isso. Então, acho que é legal isso, porque a maioria das famílias fala, vocês estão falando tanto, mas isso não é com meu filho. Isso daí só acontece com criança doente. Exatamente. Então, assim, o que a gente hoje começou a perceber é que, assim, que a gente classificava, né, entre simples, eu brinco, não existe nada simples nesse mundo. Não. Era simples ou multissutural, né? Se a gente fala, tinha uma sutura só ou múltiplas suturas, e geralmente essa simples, ela era, quando era unissutural, que hoje, por isso que assim, a gente não usa mais o termo simples, vai ser assim, de acordo com o número de suturas. Então a gente fala assim, essa aí ela era, como vou dizer, pouco valorizada. É só isso, é só aquilo. E hoje a gente começou a perceber genes que se repetem no trio, mãe, pai, desse tipo de criança, e ligados a alterações de fibroblastos, né? De moduladores da parte dos FGFRs, né? Que é uma família de genes. Imagina o que ainda tá para a gente conhecer. Onde a gente diz que a gente levantou o véu, né? Levantar um negócio para ver o quanto. Então, assim, a gente tem alguma parte de componente genético, mas às vezes que tem componentes genéticos que não se manifestam. Então, assim, qual seria a expressão desse gene, né? Exato. Então, assim, o que determina? Então, o que eram teorias separadas, né? Que não, é por causa de força, teoria de Mohs, tal. Aí, não, agora só a parte genética, não só assim. Elas começaram a se juntar. A gente só não sabe o quanto que tem de cada componente. Mas talvez tenha uma parte genética, talvez tenha uma parte de forças, talvez tenha uma parte de expansão cerebral. Então, um monte de coisas se... Acho que isso é uma preocupação de qualquer pai, mãe, quando a gente fala que tem alguma coisa não normal. Quem é o culpado? Assim, acho que a gente passa a vida de quem é a culpa? A culpa é minha, do meu gene, é a culpa do pai, eu fiz alguma coisa errada, eu usei roupa apertada durante a gravidez e apertou a cabeça. Que quando você tem um fator genético, né, realmente tem uma expressão, por exemplo, de câncer de mama, né? Uma mulher, a filha vai ter uma possibilidade maior de desenvolver, né? Então, eu acho que realmente gera isso daí. Dá um medo, mas a grande verdade é que a gente ainda não sabe dizer muita coisa da parte genética. Nós estamos começando a perceber na verdade, o que se tem... que é diferente a genética, mas não está ajudando a genética a gente para nada. Mas é uma das coisas que é muito interessante comentar com as mães, porque assim, tem ranking, né? De quem operou quem, né? Se ficou bom, se não ficou. Então, dos tipos que tem. O meu é uma... Vamos falar assim, a escafocefalia, que é o mais normal. Isso, que é por que operou com esse ficou bom, operou com aquele ficou ruim, operou com ele? Então, assim,
só de escafocefalia, e o próprio Virchow, então assim, Tem eu brinco vários que tipos. a gente puxou o artigo em alemão original, Do então, livro dele. né, ele, né, eu brinco que o telefone sem fio foi se perdendo, né? Sim. Hoje a gente A tradução da tradução da a tradução. gente acredita que Virchow falou que só existia escafocefalia, ele não falou isso. Ele descreve pelo menos 3 ou 4 tipos de escafo. Então, tem escafo que é mais compridinho, tem escafo que é Isso. mais bolotudo, Então, tem escafo que é mais assim. mas isso de A acordo com a verdade é que a expressão... gente colocou vários no mesmo nome, mas são coisas diferentes, talvez. E o tributo a Virchow, que ele já tinha falado, tá? Então, aqui a gente vai falar, o cara É que falou, talvez, assim, o que ele viu sobre uma ótica, né? Porque, assim, ele... sobre as deformidades, é claro. Ele não tinha ideia ainda do papel genético e dos genes responsáveis. ou das forças também. Ou das forças que atuavam. Então, mas é muito importante que fique claro para as famílias, justamente porque se compara resultado. Então, e isso que eu ia Né? perguntar. Então, agora eu vou fazer a pergunta da mãe leiga. Que existe a chance de recidivas, né? É isso. Essa era a minha pergunta. Exato, Qual a importância para a mãe? Qual é a classificação? Qual a importância? Muda o tratamento? Muda o prognóstico? Sim. Muda a resposta cirúrgica? É importante ser classificado ou não? Porque, assim, a gente, como médico, adora classificar as coisas. Mas muitas vezes a classificação é importante para a gente aprender, mas como paciente não vai mudar nada a classificação, né? Como uma espécie, a gente classifica tudo, a gente adora classificar né? tudo, isso. Mas a minha pergunta é bem essa. Muda alguma coisa com a classificação? Vai mudar, assim, eu como mãe falo, ai meu Deus, é o tipo 2C, ai socorro. Exatamente, então, eu acho que não. Tá. Mas para mãe não. Pra mas mãe, eu acho que Mas para o cirurgião, programar e tudo, faz diferença? Vai porque existem técnicas diferentes. Tá, legal. Tá, existem desde técnicas que você desmonta o cérebro como um todo. Então, isso é mais um argumento para a gente, talvez, preparar um bom pré-operatório, fazer os exames todos, não pular etapa, não ficar com dó. Ah, então não já fez esse, não vamos fazer aquele. Porque isso talvez, sem essa classificação, o resultado pode não ser tão bom quanto poderia chegar. E assim, acho que o parênteses, a defesa do neurocirurgião, né? Porque muitas vezes o que chega pra gente, né, pro cirurgião plástico? A criança que já foi operada lá atrás e tal, e aí depois foi operada de um lado, foi operada pelo outro, tal, e às vezes a mãe chega com alguma queixa estética. E claro, né, a gente fala então, assim, mas não só mãe, né? Pacientes adultos já. Sim, vem reclamar também. Disso de 20 anos, né? De então, idade. essa questão de, foi mal operado, não foi mal operado, ele nunca, né? Eu diria assim, que a gente acredita que a medicina, ela é muito boa. Exato, assim. Então, assim, ninguém operou mal operado, você dá o seu melhor. Mas tem a condição do momento, né? Exato. E a cirurgia... A estabilidade, tem um monte de coisa interferindo. E o quanto que essa doença, ela pode ser maliciosa, e o fato da gente não conhecer tanto dela ainda, justifica, às vezes, essas respostas, assim, que poxa, operou com aqui, aí voltou, teve que operar de novo, não teve que operar, teve que fazer, olha, ficou torto, não consolidou, fez isso, não fez aquilo. Então, o quanto de coisas que a gente tem de variáveis que... A grande verdade é que, assim, a natureza, quando faz perfeito. A gente tem que só ajustar para tentar voltar ao que deveria estranho, ser. Né? A gente acha que, por exemplo, existe essa participação genética. Mas aí, como é que explica o cara ter uma plagiocefalia? O cara não, a criança tem uma plagiocefalia, né? Por exemplo. Só que ela está cometido um mosaico de células, não sei. Exato. Você vê, o quanto que... Se é uma isso que eu tô falando, a genética, a gente já está começando... Então. Por quê? Porque hoje a gente tem mais ferramentas genéticas. Então, você consegue fazer um diagnóstico, mas você ainda não sabe fazer o que com esse diagnóstico. O que eu faço com isso? Você falou, igual o teste estendido de pezinho, por exemplo. Não só isso, né? É isso que a gente conversa muito. Existem muitos exames que você consegue fazer que te prevê que você tem risco de desenvolver a doença, mas não diz qual é o risco e se você vai ter ou não. Então, é o que a gente sempre comenta, vale a pena você se torturar uma vida inteira por uma doença esperando que vai chegar, porque no dia do seu nascimento você descobriu e que nunca desenvolveu. Né? Pois é. Então, é a mesma coisa, acho que a gente está nessa fase genética aqui. Sim. A gente sabe que está ali, colar, não é alterado, mas a gente ainda não está sabendo como usar
essa Ainda não informação. chegamos no ponto no como usar essa informação. Mas em termos de classificação, É. a gente classifica com relação a um tipo ou outro dessa sutura cometida. É. Eu acho que não vale a pena entrar em detalhes de Dos nomes. nomes. Dos nomes, tá? Eu acho que não... Um monte de palavrão. Um monte de palavrão e tudo. Mas, assim, eu acho que tem que ficar muito claro, assim, que hoje, assim, por que a gente utiliza essas classificações? Porque a gente está tentando procurar as causas, né? Então, uma das explicações de por que essa expressão gênica tem ou não, qual o tamanho disso, é a parte de equilíbrio de forças, né? Porque essa inesperabilidade, né? Assim, por que fechando aqui eu tenho um jeito mais grave ou menos grave de cada um. Então, a gente tem que lembrar que suturas existem mais. Então, além dessas clássicas, existem outras suturas na base do crânio. que a gente não lembrava, que a gente não olha, né? Vamos Então, ver se você vai ser legal e deixa a gente virar você. Se entrega, por favor. Então, assim, a gente brinca que a base do crânio, ela é... Ai, a pessoa está se jogando facial. Então, o quanto que as suturas, elas se continuam da parte de dentro. E embriologicamente, aí ele está perdendo a mandíbula. Então, existiam cordões embriológicos aqui, aqui e aqui, que explicariam essa formação do osso, que ele vem até aqui embaixo. Então, o comprometimento desses cordões da dura mater, que fazem depois a aula do ânus, das foices, todas as dobras que dividem o cérebro, né, que os quartinhos do cérebro, eles é que são os vilões, talvez, de toda essa brincadeira. Essas cordas que são feitas, aí a natureza, para que eles fizeram, a gente ainda não sabe, mas essas divisões ali, e essas coisas das forças é que determinam todo o porquê que às vezes uma sutura pequenininha faz uma deformidade tão grande e às vezes uma sutura grandona não faz tanto. Né? Então, até na classificação de gravidade, uma sutura, às vezes uma monossutural pode ser mais grave do que uma múltipla. Uma sutura. Né? Então, assim, acho que a gente, em termos de classificação, é legal. Isso, assim, é muito mais interessante. O mais importante, acho que é para a mãe entender, olha... Exato, para a mãe entender que é o seguinte... Assim, a classificação é importante, mas não é isso que diz a gravidade. A classificação não avalia a gravidade. Na verdade, eu acho que tem relação com a criança ter ou não alguma síndrome associada. Sim. Boa pergunta. Então, vamos voltar assim. O que é síndrome? Síndrome é esse conjunto, né, que é bem característico de uma ou outra determinada doença, de formas gerais, que né? Síndrome é um conjunto, nunca é uma coisa sozinha. Então você pega, por exemplo, o doente com Cruzon, o doente com Apert, né? Eles têm características que você fala, olha, esse daqui tem características semelhantes àquele outro. Parece muito, né? Isso, por isso que a gente coloca... Que são as nome... A gente tentou botar... classificar. Eu brinco que é amarelo, tá na gaiola e canta, é síndrome de canário. Isso. Pronto. Eu posso dar o nome que eu bem entender. Né? E também a outra lembrança que a gente tem que fazer, né, Elisa? Porque a gente, quando a gente fala síndrome, às vezes a gente pensa em retardo de desenvolvimento. Não é uma associação direta. Por isso que eu quis muito bater nessa tecla. Porque, assim, a gente fala a palavra síndrome, todo mundo entra em pânico. Sim. Síndrome, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, tem retardo mental. E não é verdade, né? A síndrome, infelizmente, a tradução é um conjunto de características. Exatamente. E a grande maioria das crianças que tem só o fechamento precoce da sutura, vamos mudar o nome da doença. Em geral, se você perceber e você intervir, ela não vai ter sintoma algum depois. Né? A gente vai acompanhar por um desenvolvimento estético, não só estético, né? Mas de função e tudo mais. Mas isso, afetar mesmo a vida da pessoa, afeta muito pouco se for corrigido. Sim. Né? Então, como você falou, passei de 20 anos e voltou para reclamar, volta para reclamar de coisas estéticas, né? Que infelizmente, talvez há 20 anos atrás, a técnica não era tão Mas sabe que tem delicado. Um caso que eu até gostaria de falar aqui. Eu e a Alessandra operamos uma senhora
que ela tinha uma cefaleia crônica. E ela tinha sido uma paciente que operou de crâniosinostose. Não, essa é pior ainda, na verdade. É. Porque essa paciente, ela veio para mim com queixa de que o olhinho dela era muito grande. Quantos anos? 50. 50? 50 anos. Você imagina, 50 anos a gente já estava operando. Aí ela veio, né? Então, assim, a gente normalmente. Mano, ela tinha sido operada quando criança? Não, ela era virgem de tratamento. Virgem de tratamento. Aí, 50 anos, ela tinha os olhinhos muito grandes e tal, e ela veio pela queixa estética dos olhos saltados e tal. E é claro, a gente, primeira coisa, vamos ver a tireoide. Não, então eu já pesquisei e tal. Tá bom, vou fazer a tomo, vou rever tudo. E aí ela tinha um que era no borderline, assim, Isso. ali, né, tocando, assim, né? Vocês conseguiram perceber que ela tinha o diagnóstico e não foi diagnosticada de Exato. criança. Aí ela ficou ali, eu discuti com ela, falei, e aí, o que você acha, tal, né? Porque eu podia fazer uma maquiagem. Eu como pediatra, dizer pra você, pra quê? Exato. Ela já tem 50 anos. Então, ela tinha uma queixa estética e isso poderia nortear o meu tratamento. Ou eu, né, assim, faço um tratamento de crâniosinostose, de realmente avançar o crânio, ou podia ter feito... Que é uma cirurgia de um É, porte bem grande, porte né? maior, né? Ou eu podia fazer alguma coisa estética ali, uma maquiagenzinha. Mas aí a gente discutiu tal, ela... Não, ela falou assim, olha, realmente, pela neurocirurgia não tem indicação de nada. Aí o paciente tinha ela fala enxaqueca. Eu tenho enxaqueca e tal. Eu falei, tá bom. Mas eu fui, estudei. E hoje, como algumas técnicas que a gente tem, permite que a gente trate um adulto, tudo, e ela não é tão grande. Eu fiz um plano de tratamento de parte de cima, médio e inferior. E cabia. Então, nós fizemos uma técnica de avanço daqui, né, o olhinho ficou paradinho no lugar e o crânio acomodou os olhos. Para cobrir, né? Porque o olho está projetado, mas o osso indo para frente, ele fica mais coberto, né? E aí de repente, esperei uns 10, 15 dias. E eu falei, fulana, você lembra daquela dor de cabeça que você tinha? Tá? Ela fez assim. Nossa, eu tô há 10 dias sem dor de cabeça. Ela tava 10 dias sem dor de cabeça. Eu já tive enxaqueca diária. Então, eu como pediatra vou te perguntar, você mediu a pressão dela? Então, essa eu quero me jogar no chão. Não, né? Então, a gente aprendeu a lição. Não importa que o paciente tenha, vamos medir a pressão. Então... sabe assim, eu me odeio. Mas foi um achado inesperado. Então, você vê, por quê? É isso que eu tô falando, há 50 anos atrás, ninguém operava. Não, né? e não tinha um diagnóstico. Talvez ela ela não foi tivesse diagnosticada. Um grau leve, né? Não era uma coisa que chamou a atenção. Justamente, que não chamou a atenção. Sim. Então, porque todos nós que somos médicos já vimos fotos de cara com um túnel de cabeça, né? Extremamente alongada, parece todo mundo um monte de extraterrestre. Existe uma colocação, né? Fácil, né? Que é, por exemplo, falando específico de trigonocefalia, que é muito marcante em uma criança. Mas assim, a gente não vê na população adulta quase ninguém. Eu, particularmente, nunca vi adulto com trigonocefalia. Isso significa duas coisas. Ou se opera todo mundo, ou se corrige sozinho. Entendeu? E tem essa colocação para ser observada, né? Por isso que eu tô falando, que as coisas extremas a gente não vê. E aí, você estava falando dessa coisa de só estética, né? Você vê, tinha um sintoma, e já teve paciente que, mesmo operado, quando a gente faz a avaliação do neuropsico, o que acontece? Existe uma compensação. Ele tinha uma perda num tipo de função com exacerbação de outro tipo. Era um legal. engenheiro... E depois, às vezes, vocês fazem ele tem um equilíbrio melhor. Ou não. Ou não. Ele não vai perder aquilo que ele aprendeu bem, né? Não, e o problema, Elisa, é que assim, a gente também não sabe até que hora que a gente opera que a coisa volta. Então, no caso, ele tinha sido operado de bebezinho, então melhorou, mas... não ficou perfeito. Né? Ou voltou, ou aumentou, sei lá, porque agora a gente já sabe. E aí, ele, na idade adulta, um menino era engenheiro, um moleque super inteligente, e aí, na avaliação do neuropsico, deu uma coisa muito aumentada e outra coisa menor. Então, uma compensou a outra. Então, na vida real, eu digo assim, às vezes... Mas assim, todos nós somos assim. Sim. Então, assim, por isso, adaptados. Assim, também a gente também não exagerarmos no diagnóstico, assim, não, todo mundo tem que ser bom em tudo. Mas não, às vezes a pessoa tem um pouco mais de facilidade para isso. Ele foi ótimo, assim, talvez. Né? E você tem essas compensações que são normais. Claro. E fazem parte da brincadeira, né? Bom, lembrando ainda que existe
um outro tipo de classificação, né? O que a gente falou é justamente desse defeito relacionado a uma genética que promove essa fusão, né? Essa soldadura da sutura. Mas existe um fechamento, né, de soldadura de forma indireta, como por algum motivo o cérebro, por exemplo, para de crescer. Por exemplo, Sim, a Zika gente tem vírus. principalmente, a gente É, viu muito no surto de Zika Zika vírus, né? vírus. O cérebro não desenvolve e o osso fecha porque não O tem osso ninguém fecha querendo justamente crescer porque lá não dentro, existe né? Uhum. Então, o oposto, né? A o gente falou, oposto. aqui a gente está falando do cérebro crescendo normal que está sofrendo. Agora, quando a gente não tem um cérebro O que queira estímulo, né, que crescer, queira crescer. aí o cérebro, o osso entende que acabou o meu trabalho, já posso fechar a Uhum. sutura, não é isso? Muito Exato. leigamente dizendo. Não, Não, mas é é exatamente perfeita isso, né? colocação. Então, a gente realmente, porque a gente teve um aumento de casos de microcefalia, Sim. né? Então, o cérebro pequenos que não estavam crescendo, e a gente percebeu mesmo que isso. Que, inclusive, eu, como pediatra, a primeira coisa que a gente pensa sempre, e a gente não comentou, mas a gente acaba pedindo sempre um ultrassom, porque eu quero ver, antes da sutura, eu quero ver o cérebro, né? Então, a gente pede um ultrassom para ver como é que tá lá dentro, né? Tá tudo bem? Tem o cérebro que tá do tamanho normal? Não tá? Porque às vezes pode ser uma malformação que passou desapercebida, né? Então a gente não comentou isso, mas a gente acaba pedindo um ultrassom de Uhum. crânio, né? De Fontanella, que graças a Deus, falta de osso ajuda a gente fazer o Desse Ajuda caso, ultrassom bem. lá dentro. E muitas vezes o próprio radiologista fala: Oi, não, só tem osso, tá fechado aqui, não consigo fazer o seu exame, né? Então, não é como se deve fazer o diagnóstico, mas geralmente, como pediatra, a gente acaba pedindo, porque a gente não tem como avaliar só pelo tamanho da cabeça se o problema é o osso ou se é dentro. Então, Uhum. acho que a gente também tem isso, né? É uma coisa muito Uma coisa da importante. gente lembrar, porque aí nesse caso não justifica vocês fazerem uma cirurgia para abrir uma sutura de um cérebro que não está crescendo. A gente vai fazer uma provocação, tá? Realmente assim, claro, a gente está numa fase em que a gente não sabe muita coisa. E talvez É que a são ciência não coisas sabe, que a né? gente, É. que a gente talvez venha a conversar daqui a uns 5 anos, a gente conversa de Sim. novo, mas com esse negócio da gente conseguir fazer a medição, né, da complacência cerebral e tudo, realmente algumas doenças o cérebro não se desenvolve, não cresce, em outras ele cresce num ritmo mais lento. Ah. E E mesmo será? assim, será que nesse não vale a pena intervir? Exato, porque assim, são provocações, assim, a gente não tem essa resposta, Nós Perguntas que temos. né? vão ficar. Que Não vão vamos. ficar sem resposta, mas para A que a gente vai ter que gente. esperar uns 5, 10 anos Ou mais. ou mais para Mas, ter essa resposta. exato, e o quanto que talvez a pediatria tenha que ficar atenta de uma possibilidade, porque antigamente as crianças às vezes mais graves, com deformidades, vocês não tinham tecnologia para levar essas Não. crianças lá para frente igual a gente está tendo. Hoje vocês têm Não, a muito grande recurso. verdade é que, assim, ela tinha a doença, não desenvolvia o cérebro e morria de pneumonia por causa disso. Uhum, E hoje a gente não deixa mais ela, né? A gente exato. consegue fazer ela não morrer de pneumonia. Então o depois a gente está vendo agora, né? Exato. Então, talvez, então, algumas coisas realmente de acompanhar com avaliações neuropsicológicas, ou coisas assim que hora que talvez esse cérebro que ele está caminhando passinhos de tartaruga, mas talvez ele chegue numa hora em que faltou espaço. E aí a criança que estava, né, A grande verdade o é que nesses desenvolvimento neuropsíquico estava indo muito devagar, muito, muito, muito devagarzinho, mas estava indo lá mal e porcamente, mas estava indo. E de repente, por falta de, ou por compressão, coisa para a gente pensar. talvez aí a gente comece a ter o declínio e coisas, e que aí classicamente a gente fala assim, essa síndrome dá retardo de desenvolvimento. Será que ela deu? Será que ela criou? Será que são coisas para a gente... A grande verdade é que hoje pacientes com microcefalia, a gente não acha que vai ter um desenvolvimento depois, né? Uma vez que teve a lesão. Mas tem dano estrutural, né? Tem um dano estrutural Então, importante. No encéfalo, aí né? assim, agora, ai meu Deus, a plástica fala umas coisas horrorosas, mas a importância da criança mais, com aparência mais Uhum. normal,
na nossa sociedade. Sim. Tá? Então, assim, já tive muita procura, mas muita procura mesmo de uma tentativa de normalidade da região estética. Tá? Então, essa minha provocação foi justamente por isso. Existiram alguns casos em que, claro, hoje, como a técnica melhorou e a gente pode discutir risco-benefício de uma forma melhor, porque antigamente era muito risco. A gente conseguiu diminuir os riscos. Né? Muito risco para a estética. Evitar. Nem no meu filho isso me convence. Sim. Né? Não, é por isso. Então, assim, mas hoje, quando a gente vai melhorando a qualidade, melhorando a segurança, a gente começa a ter umas discussões. Ajudar então, na inclusão da sociedade, claro. Algumas crianças, as mães me procuraram, eu falei, olha, por estética, eu posso te dar uma melhor estética, eu não sei se eu posso te melhorar a função. E aconteceu de respostas que nos encabularam, porque crianças, às vezes, com crises convulsivas melhoraram a ponto da gente conseguir reduzir medicação, e aí, por reduzir medicação, ela ficou mais acordada, quando ficou mais acordada, ficou mais estimulável, e aí a gente não sabe quem é quem. Na brincadeira. Esse já passa com muita possibilidade. Assim, muita coisa para a gente pensar. Vamos deixar para daqui a pouco, para outro episódio, que vamos deixar para cabe a ciência realmente determinar. Exato. Então, seriam as coisas só para a gente ir pensando aí um dia. Bom, eu acho que foi excelente também, novamente. Eu acho que está sendo excepcional essa conversa corrente sobre crâniosinostose, né? E vamos fazer com... A SEM vai fazer isso com outros temas também. Acho que tem um interesse público nisso. Tá? Gostaria de agradecer vocês novamente. Muito obrigado. Desculpas pela paixão. E conta Olha, com mas isso é o que continuar. nos move, é a paixão. Tá? Com certeza, conto com vocês sempre aqui. Novamente, muito obrigado à nossa audiência e até o nosso próximo episódio do SEMcast, continuando ainda como crâniosinostose. Muito obrigado a todos.